Esta é mais uma sessão da Confraria do Brito. Hoje temos como convidado especial um deputado de Minas Gerais, integrante da CPMI, que investiga os atentados de 8 de janeiro. Trata-se do deputado Jair Correia, vice-líder do governo na Câmara, e que protagonizou hoje uma tentativa de acordo de delação premiada, que, se bem sucedida, poderá contribuir para o esclarecimento da tentativa de bombardeio do aeroporto de Brasília na noite de Natal do ano passado. Como é que foi isso? Muito bem, então eu queria agradecer o convite para estar aqui na confraria, agradecer a todos vocês, jornalistas presentes. E hoje nós tivemos uma sessão da CPMI, são todas terças e quintas, quando os ministros bolsonaristas não dão habeas corpus para os convidados não irem, os testemunhos convocados. Nós estávamos as duas últimas, nós não conseguimos realizar, que foi a Marília, que era aquela lá de trás, ainda no segundo turno, que era funcionária do Anderson Torres, ministro da Justiça, e que tinha uma lista de cidades para os nordestinos não votarem. Essa nós tínhamos convidado, ela, além disso, ela ia relatar também a questão da Secretaria de Segurança em Brasília, que ela foi com o Anderson Torres para fazer a inteligência da Secretaria, o Anderson viajou, deixou ela ir, ela deixou tudo desorganizado. Era uma testemunha importante, mas o Cássio Nunes deu um habeas corpus porque ela não precisava nem de ir. Isso acaba com a CPI, né? Só para que as pessoas entendam. Sim, vamos lá. A assistente do Anderson Torres no Ministério da Justiça durante o governo Bolsonaro, que mapeou os locais onde havia uma tendência de predominância do candidato Luiz Inácio da Silva, Lula, e esse mapa foi usado para bloqueios pela Polícia de Rodoviária transporte Federal de eleitores durante a eleição, correto? Isso. E além disso, ela virou depois secretária de inteligência do Distrito Federal. Então Isso. ela veio junto com Anderson Torres para o Distrito Federal. O Anderson Torres viajou com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, não ficou aqui como secretário, deixou tudo desorganizado e ela era responsável pela inteligência, ou seja, saber a análise do que estava acontecendo e a partir daí agir. Ela não convocou. Se era desorganizado ou organizado. Ela não chamou a reunião que deveria ser chamada depois de ser alertada que tinha muitos ônibus chegando, que estava recrudescendo e que havia inclusive já discursos de que eles desceriam a esplanada para entrar nos três poderes. Mas ela então não chamou reunião nenhuma, a Polícia Militar também, que era a responsabilidade do próprio Anderson Torres, que ele já tinha deixado de ser ministro do Bolsonaro e veio a ser secretário de Segurança aqui em Brasília do governador. Então ela era uma figura importante para saber por que isso aconteceu e qual a ligação Uma dos convocados, que o ministro Cássio Nunes deu um habeas corpus para que ela não tivesse obrigação de ir à CPMI. Então ela não foi. Uma pergunta do deputado. Ele foi inquirido a respeito disso. Quer dizer, ela que solicitou esse habeas corpus, não é isso? Ela solicitou habeas corpus e ele concedeu o habeas corpus nestes termos. Como é que o senhor vê uma pessoa dessa importância, entendeu? Quando ela se recusa a ir a uma CPI, isso é um atestado é uma conivência com os fatos? Na verdade, o que ela está, de certa forma, é um direito constitucional dela se protegendo no sentido de que ela não quer formar prova contra si. Então ela alega isso para não responder. Se ela não tivesse culpa nenhuma, ela certamente iria e daria as respostas. Mas ela, evidentemente, temendo fazer provas contra ela mesma, porque ela é investigada, ela prefere não ir. Agora, todos os demais ministros do Supremo, até então, tinham dado esse direito constitucional de permanecer calado para não formar prova contra si. Até aí tudo bem. A pessoa pode responder partes, não responder nada, mas enfim ela está ali de certa forma, com a proteção da justiça. Agora, não ir foi a primeira vez. Então, a Marília não foi. Isso, se pega a moda, você não tem mais CPMI. Mas não foi
apenas por decisão dela, foi porque o Supremo Ela solicitou um avalizou. habeas corpus, como todos solicitaram. Mas Sim. quando os outros ministros supremos deram o habeas corpus, eles diziam, tudo bem, você não precisa falar, mantém o seu direito mas você de tem que ir. silêncio. Tem que ir. Aí com ela não foi. E depois desse foi o Crivellati, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro também, que o pedido de habeas corpus dele, ele também sabe muita coisa, tem envolvimento no COAF, de denúncia de... Até hoje assessora o Bolsonaro, né? Depois que ele deixou a presidência, ele continua sendo um assessor escalado Continua sendo para estar, assessor. né? E ele também tem denúncias no COAF de contas que não batem com o salário dele. Então tem denúncia do COAF de E suspeita. ele nas conseguiu contas. também um outro. Conseguiu nessa vez do Mendonça, do ministro Mendonça. Então também ele não foi. Hoje, por sorte nossa, esse que é o que colocou a bomba, que foi preso agora recentemente, no Paraguai. estava foragido no Paraguai, que era o motorista do carro que tentou botar a bomba no avião em Brasília. Esse caiu com o Barroso. O Barroso então disse que ele era obrigado a ir. Pode ficar em silêncio, mas é obrigado a ir. Então hoje nós tivemos esse depoimento dele. E deputado, essa questão da pessoa mesmo, do depoente, né? Mesmo ele comparecendo e ficando em silêncio, ainda assim é uma coisa positiva, né? Porque você consegue fazer as conexões de alguma forma. Além do, claro que tem gente que utiliza muito esse momento para rede social e tudo mais, assim, mas o que você acha? Você acha que é positivo o comparecimento mesmo calado? Mesmo calado, porque primeiro você coloca para a população quais são as denúncias que tem. Se ele não se defende, problema dele, os deputados vão colocando as denúncias. Depois, quando ele nada diz, a gente geralmente quebra também os sigilos de telemática, sigilo telefônico, sigilo fiscal. Foi o que aconteceu com o Mauro Cid. Quando nós pedimos a quebra do Mauro Cid, ele não quis falar nada, não falou nem a idade, vocês lembram? Jandira perguntou pela idade dele, nem a idade ele podia falar. Nós quebramos o sigilo dele. Quando o sigilo foi quebrado, veio junto, porque ele era procurador da conta do Bolsonaro, aquela conta do Bolsonaro, que aí nós descobrimos que tinham lá os 17 milhões de PIX, né? 17 milhões de PIX que ele fez com aquela solicitação de vaquinha. É um novo milionário na política, mas conclua essa parte do... Assim, Aí esse personagem de hoje, ele não falou nada até o final. Mas ele foi ficando abandonado. Você tem uma ideia, nem o senador, nem o deputado filho do Bolsonaro foram lá fazer pergunta nem protegê-lo. A Damares foi a madrinha dele, que ela foi do governo Bolsonaro e ela colocou no ministério dele, era funcionário lá, também nada em relação a protegê-lo. Pelo contrário, se distanciou. E assim foi também o deputado Nicolas, que também o desfez dele, o outro mineiro também, o senador Cleitinho, chamou ele de gato sapato. Ele foi ficando isolado. No final eu passei um vídeo, que é um vídeo que está no Instagram dele, ele não apagou. E nesse vídeo ele chora copiosamente, embora seja um choro que a gente vê meio forçado, mas ele chora em prantos dizendo que foi isolado, que ninguém protege ele mais. Citou a Zambelli, citou a... Mas aí só um parênteses para que as pessoas possam entender claramente. Qual é o papel e a importância dele no atentado ou na tentativa Então vamos falar dele. explosão no aeroporto de Brasília no 24 de dezembro do ano passado? Ele era muito enturmado, ele era um bolsonarista convicto. É também jornalista e tinha uma função aí de blogueiro e de agitador dos programas e das teses bolsonaristas. Então ele aparecia como esse blogueiro radical do bolsonarismo, tipo o gabinete do ódio. Então esse era o papel dele, ele era muito bem relacionado com os deputados, senadores do Bolsonaro. Ele chegou a fazer vídeo para eles e ele trabalhava com a Damares. Ele foi preso por causa da ação dele em 2021, no 7 de setembro. Que ele já teve ali ações violentas que ele participou, então ele foi preso. Estava de tornozeleira, saiu. E saiu mais radical ainda. Então ele faz vários vídeos chamando para os golpes e chamando para o acampamento. Aí ele foi uma figura central no acampamento. Lá ele teve relação com os que estavam construindo a bomba,
ia ser colocado no aeroporto no dia 24. E no nesse acampamento dia... de Brasília, do Forte Apache. O acampamento do quartel-general aqui. Aí ele entrou em contato com estes, já tinha contato com eles no dia 12, que foi o dia também da diplomação do Lula, que houve aquela quebradeira em Brasília, tentativa de ocupação da Polícia Federal. Lá neste acampamento do quartel, onde ficavam os acampados bolsonaristas, ele entrou em contato com esses que estavam fazendo a bomba. E ele foi o motorista que naquele dia correu com ele em toda a região para achar o local. A tornozeleira mostra isso, né? Direitinho, passo a passo, a tornozeleira captou. Né? A tornozeleira captou tudo. Então, ele fala, eu fui apenas uma carona. Não é verdade, porque ninguém dá carona rodando um monte de vezes e acabou a gasolina e foi colocar de novo. Uma bomba num caminhão-tanque na frente de um aeroporto é realmente... Então a desculpa dele não pega. Ele foi ficando calado, mas incomodado. Quando vem o filme dele chorando, denunciando Carla Zambelli, Nicolas, dizendo que eles me abandonaram, o Nicolas estava lá e aparece o Nicolas, no vídeo dele, o filme que ele fez. O Nicolas lá na praia, que tinha, lá em Lua de Mel, que dia que ele gritou Bolsonaro na praia, no Caribe. Falei ele lá na praia, eles ganham bem e eu aqui, abandonado. E fez um vídeo todo choroso. Quando eu apresentei o vídeo, ele já isolado lá, a senadora Elisiane, que é a relatora, perguntou se nessas condições ele não achava melhor contribuir com a CPMI. Ele consultou o advogado e o advogado concordou. Contribuir no sentido de fazer, uma delação. Um acordo de delação premiada com o Ministério Público intermediado pela CPMI. Pela CPMI. Claro que é o Ministério Público, que a Polícia e o STF. Ali nós vamos fazer o papel, vamos dizer assim, que a Polícia Federal faz. A CPI tem um certo poder de polícia. Então nós podemos fazer as tratativas e indicar ao Ministério Público para ver se ele sanciona junto com o STF a tal delação. Ele sabe de muita coisa, porque ele era enfronhado no interior do bolsonarismo. Isso unido ao que o Mauro Cid falou hoje, que é outro assunto, colocou a CPMI, que estava já para fazer o relatório final, aqueceu de novo, né? Porque agora nós vamos ter que ouvir, na minha opinião, até o próprio Jair Bolsonaro, depois desses dois eventos. Pelo prazo dado para a CPI, ela acaba em 4, 5 semanas, 17 de outubro. Ela tem até um prazo maior. Hein? Ela tem um prazo maior, ela vai até novembro, se precisar, sem Se não for em 5 semanas, será em 10 semanas. Ou 8. Vocês, bancada governista que é dominante no plenário da CPMI, vocês têm pretensão de culpar Jair Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado no relatório final? Eu estou convencido que Jair Bolsonaro foi o mentor intelectual disso, o principal responsável. Como se provaria isso? Como pretendem provar? Exatamente a prova. O histórico e os fatos já levam a isso. Tanto que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já deixou Jair Bolsonaro inelegível por aspectos de reunião, por exemplo, que ele fez com os embaixadores. E nesta reunião ele dizia que a urna eletrônica não prestava, que podia nem ter eleição no Brasil se não fosse com voto de papel, né? Voto impresso. Então o próprio TSE já tem uma formação de que ele agia no interesse de não ter um processo eleitoral democrático no Brasil. A CPMI tem muito mais que isso. Hoje, o que a CPMI tem? Hoje, com a delação do Mauro Cid, isso ficou ainda mais claro. Nós temos todo esse histórico, mas vamos ver. Hoje, com a delação do Mauro Cid, onde ele diz que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente, se reuniu com o conjunto das Forças Armadas. Mauro Cid estava lá. E eles negociaram o golpe com uma minuta apresentada pelo Felipe Martins, né? Que era aquele que apareceu fazendo o gesto supremacista branco lá no Senado. Assessor do Bolsonaro. Era assessor do Bolsonaro. Ele entregou a minuta de golpe e eles chegaram a discutir no comando militar das Forças Armadas o golpe, como é que ele se daria se havia concordância. No relato do Mauro Cid, o almirante foi imediatamente favorável, dizia que colocava as Almir Ganier. E já os outros dois ministros não. Se você ligar isso
com o que estava no telefone do Cid, onde o Só coronel... parênteses aí para deixar bem claro. Tá. Pela versão vou falando que o senhor rápido está porque reportando, evidente. Pela histórico versão do Cid que o senhor está reportando, Jair Bolsonaro chamou a reunião. a cúpula militar, ou seja, me diz, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, analisaram a possibilidade de um golpe a levado partir, por Bolsonaro. motivados por Bolsonaro, numa reunião, e o Exército e a Aeronáutica vetaram. A Aeronáutica ficou peremptoriamente contra, a Marinha disse que estava com as tropas prontas para o golpe, e o Exército, embora não fosse unânime, o Freire Gomes, que era o general, Sim. disse que não entraria nesta aventura. Que loucura tudo Perfeito. isso, né? A gente às vezes acaba normalizando a coisa assim tão grave que... Exatamente. E é interessante falar de minuta de golpe, porque o que não falta é minuta de golpe, né? Essa seria a terceira minuta de golpe. Talvez então. seja do Anderson Torres, pode ser que estava na casa dele. Entendi. É bem provável que seja que estava com Anderson Eu Torres. tenho uma dúvida, como que a CPMI poderia usar o depoimento do Mauro Cid à Polícia Federal se ele é sigiloso? Tudo isso Não. que a gente está falando é sobre o que vazou na imprensa. Isso. É claro que a CPMI agora nós vamos, e a relatora, verificar a veracidade deste vazamento e do que está colocado. Então, mas isso é mais um elemento do que estava posto. Mas, abstraindo-se da mesa aqui dessa conversa por um momento, esse episódio do depoimento do Mauro Cid, o que a CPMI tem de concreto que incrimina Jair Messias Bolsonaro numa tentativa de golpe de Estado no Brasil? Hoje nós apresentamos um vídeo que foi feito pelo próprio Wellington Macedo, onde o presidente Jair Bolsonaro, chama para a casa dele, o Palácio da Alvorada, os manifestantes do quartel. Esse fato, vocês se lembram, se deu na véspera do dia 12, da diplomação do presidente Lula. E as pessoas vão lá. E lá, o próprio Jair Bolsonaro faz uma menção de que ele tinha o conjunto das Forças Armadas e que eles ficassem atentos porque novidades poderiam vir. Sim. A partir daí acontece o dia 12. Ou seja, ele chama as pessoas para lá, para o Palácio, entusiasma quem estava lá com possibilidades que ele levanta, que poderia não ser a de condução do presidente Lula, e no dia 12 há toda aquela quebradeira. Se você for ligando as ações do presidente Jair Bolsonaro durante esse período, você vai ver que ele agiu como alguém que incentivava esse Eu processo. só estou aqui tentando Sim. obter do senhor uma O que informação nós já temos. mais objetiva. Até agora, pelo seu relato, são circunstâncias, ou seja, as provas circunstanciais. Objetivamente, qual é a prova concreta que a CPI tem até agora, neste momento, do protagonismo de Bolsonaro num projeto de golpe de Estado? Bem, eu citei isso. Duas coisas para mim já são sintomáticas. Uma reunião com o comando das Forças Armadas, onde ele chama para testar se ele tinha ou não condição de dar o Mas golpe. isso não é da CPI, isso é do Mauro Cid. Sim, mas a CPI ela não está abortada da realidade dos outros. Nós vamos, evidentemente, saber o que está acontecendo e fazer um relatório com base nos dados obtidos. Entendi. A intenção de convocar esses três ministros, o da Aeronáutica, Marinha e Exército? O comandante. o almirante, com certeza. Mas o general Braga Neto deve ir terça-feira, que é outro também que existem, por hora, muitas denúncias e ilações de que ele também ajudava neste processo de incentivar o golpe. Por exemplo, o que tem de grave no Braga Neto? Ele sai de uma reunião, vai conversar lá naquele cercadinho com os bolsonaristas e diz: olha, tenham calma, as coisas vão acontecer, não desistam. É óbvio que isso é grave, né? É um indício grave de que ele também estava nesse processo. Ativamente. Ativamente. O Bolsonaro, além de tudo, não dava posse para o Lula. Viaja, vai lá para fora, diz que não dava posse. Jamais disse que o resultado foi das urnas real, ele Jamais não reconheceu, reconhece né? a vitória. Então, assim, há toda uma situação onde ele trabalha para aquilo que acontece. E as palavras dele, né? Então ele vai sempre incentivando. Você pode pegar desde, pelo menos, que nós fazemos esse histórico, de 2021, no 7 de setembro, quando ele reúne as pessoas aqui em Brasília e em São Paulo. Ele chama duas manifestações.
Aquela noite em Brasília, a gente dormiu preocupado com a possibilidade que viria ali um golpe. E ele chama uma massa de gente na rua, ele depois vai em São Paulo e ele acena nos dois lados. Em São Paulo ele xinga o ministro Supremo de canalha, diz que não mais obedecerá a ordem do Supremo. Foi em 21, né? Acho que foi 7 de setembro de 2021. E ele então ali diz que vai romper com o Supremo e fala novamente das urnas eletrônicas. Então ele ataca as urnas eletrônicas e o processo democrático o tempo inteiro, os ataques ao Supremo. Então isso vai formando prova contra ele, no meu entendimento. A prova dele dando o golpe, é claro, ele não foi à rua pegar em arma e fazê-lo, mas por trás, ele era o principal interessado e, no meu entendimento, o gestor disso tudo. Isso não aconteceu por acaso. Claro que isso nós fazemos através dos fatos, você tem razão em perguntar quais as evidências que levam a isso. Agora, não é crível a tese que os bolsonaristas defendem na CPMI. A tese deles é que ali se chamou um ato no dia 8, que seria um ato de desagravo ao Bolsonaro, um ato de repúdio, eles chamavam de festa da Selma. Festa da Selma para despistar. Isso aí já pesa contra eles, né? Chamava de festa da Selma. Venham para uma festa, lá não pode entrar vermelhos, não pode entrar isso, não pode entrar aquilo, enfim. Mas vamos dizer que aquilo foi na cabeça deles, um ato democrático. Embora não tivesse pauta a não ser Forças Armadas Salve o Brasil, a pauta era uma pauta golpista. Quando o general Dutra foi na CPMI, que o general Dutra é o do quartel-geral aqui em Brasília. Comando. Eu perguntei isso para ele, falei, general, eles estavam lá, o senhor disse que é um movimento que não tinha nada, no seu entendimento, de ilegal. Ele falou, não foi decretada ilegalidade. Eu falei, sim, mas qual que era a pauta deles? Tinha alguma pauta social, seja ela qual fosse? Não, a pauta era voto impresso. Aí ele citou 3 ou 4 pautas, intervenção das Forças Armadas, enfim. Oi? Ministro do Supremo. Ministro Supremo, o Zinho está soprando aí para mim. Ministro do Supremo. Então ele foi dizendo quais eram as pautas que estavam lá. Então eram evidentemente pautas golpistas, que estavam lá no QG. Não eram pautas democráticas. Então, enfim, eu acho que isso vai formando. Mas só dizendo, qual que é a tese deles? É que foi uma manifestação então chamada pacificamente. E que haviam lá, alguns falam, infiltrados. Tem uma tese agora de que vieram pessoas do Ceará. Pagas pelo crime organizado cearense. Crime organizado cearense. Um inventou essa agora. Mas em geral eles dizem que foram pessoas exaltadas. Alguns falam infiltrados, mas pessoas que se exaltaram. Eles deram um tiro no pé, né? Eu acho que eles deram um tiro no pé. Eles tinham uma expectativa. Qual que era a expectativa? Primeiro, que as Forças Armadas entrassem. Não entrou, felizmente. Então, o comando das Forças Armadas não entrou nessa. Então, o que eles tentaram fazer? Criar um estupim, uma centelha, que acendesse uma vontade que eles achavam que existia na grande maioria da população, que levasse a isso, uma insurreição. E que, tendo isso, e eles tentariam provocar isso, tanto com atos como do dia 12, do dia 24, do dia 8, como fechamento que desde a vitória do Lula eles fizeram, em estradas, esse é outro elemento importante. E que a PRF não reprimia e que o próprio Bolsonaro não reprimiu nada. Essa é outra questão que peca contra ele do ponto de vista de prova. Ele não impediu hora nenhuma, este movimento estava sendo feito para ser o estopim que fizesse as Forças Armadas entrar. Tá, o que está faltando para convocar o Bolsonaro? Agora eu acho que falta só aprovar. Política ou agora relação de forças? Agora é aprovar o relatório, vamos tentar isso. Lá nós temos um problema, depende muito do presidente. Eu perguntei se vocês vão convocar o Bolsonaro. Vamos, o que está faltando para convocar? Já fizemos o requerimento, o presidente não pôs em votação. O problema então é o Arthur... O Arthur tem que botar em votação. Se ele não coloca em votação, não vota. O Arthur Maia colocar em votação. Que eu acho agora, é meio difícil ele não colocar, depois disso que o Mauro Cid fala.
O Arthur Maia, ele tem sido muito leniente com bolsonaristas na comissão. A gente vê que ele fala, por exemplo, que mesmo o governo tendo uma maioria, ele não vai votar requerimentos do governo, se não ceder também para os bolsonaristas. Então, o Arthur Maia, ele tem tido uma postura, um mínimo controversa ali dentro da CPI, demora para chamar a atenção dos bolsonaristas que causam lá dentro. Eu queria te perguntar, nesse encaminhamento da CPI agora, ele precisa pautar esses nomes. E há uma disposição dele em pautar, porque ele se encontrou com os militares no quartel-general do Exército, deu uma sinalização e, de fato, nomes importantes da cúpula militar não foram chamados. Então, o Arthur Maia é uma peça-chave agora no encaminhamento desse fim de CPI, né? Se ele quiser, ele segura tudo também. O que ele disse é o seguinte, que ele colocaria para a semana que vem 4 requerimentos nossos e 2 da oposição, 6 nossos e 2 da oposição, para votar a semana que vem. Então, destes 6 nossos, vão estar Bolsonaro, que não está, que já tem requerimento, mas não foi aprovado. Quem estabelece a prioridade? São vocês ou é ele? Esperamos que sejamos nós, né? Sim. Ele dizia que não colocava o Bolsonaro porque não tinha indícios fortes. Agora, com esse conjunto de indícios que se formou, e mais a delação do Mauro Cid, eu acho impossível não colocar em votação o requerimento do Bolsonaro. Até trazer um ponto, hoje ele falou que não vai aceitar a cariação entre o Mauro Cid e o Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro. Bem, a cariação pode se tornar um fato irreversível. Às vezes ele fala que não vai, como ele falava também, que não via elementos para a convocação do Bolsonaro. Agora, hoje, elementos já são óbvios, que existem elementos para convocá-lo. O senhor mencionou o nome do Arthur Maia, presidente da CPMI, e qualificou como um problema. Por que isso? Não um problema, é porque, regimentalmente, ele faz a pauta. A gente pode apresentar requerimento, mas o requerimento não ir à votação, esse é o problema. Então, se ele não coloca requerimento de votação, não tem como nós colocarmos. Depende do presidente colocar. Que é um direito regimental dele. Direito regimental do presidente. É porque, em geral, os presidentes colocam todos os requerimentos e a maioria vota no que quer e a minoria não. Ele tem colocado que isso penderia muito para o lado da maioria e que a minoria seria sempre derrotada nos requerimentos. Então, ele quer fazer um equilíbrio. Mas o equilíbrio faz ele. Então ele então vai fazer o juízo de valor do que ele pode ou não colocar. Neste caso da convocação do Bolsonaro, até então ele tinha no juízo dele que não havia elementos que fizesse o Bolsonaro ir lá, porque ele não estava ainda como investigado, embora eu tenha trucado isso, porque o Bolsonaro, embora ele está como investigado no inquérito do STF, dos mandantes, dos autores intelectuais. Ele foi colocado, o Bolsonaro, lá com autoria, também é um outro elemento, que junto com essa delação do Mauro Cid, eu acho que ele vai ficar convencido de colocar o requerimento do Bolsonaro. Vamos ver, né? E depois também, volta um requerimento, se ele não puser a data, também não se faz, né? Ele tem 2 poderes, seria de, em primeiro lugar, pôr para votar, e depois de votado, ele pode segurar também e não chamar a data. Pode, ele é quem faz a convocatória. Essa questão da CPMI do 8 de janeiro, e a gente fez essa correlação com Brasília, né? Vocês da CPMI do 8 de janeiro estão trocando informações com a outra CPI que está à frente, o Chico Vigilante? Sim. Por várias vezes eu fiz uma visita a ele, conversamos, trocamos ideias. Eles escutaram mais gente do que nós. Então, geralmente a gente consulta, inclusive, como é que foram os depoimentos, se vale a pena, se tem contribuição a dar. Estamos sim. Então tá tendo uma sintonia, né? Nos enviaram todos os documentos que eles têm, principalmente da Polícia Civil do Distrito Federal, que eles avançaram muito nessa investigação. Temos tido sim. E aí, desculpa, Casado, mas vamos pensar num mundo perfeito em que o relatório está pronto, está lá o indiciamento de Jair Bolsonaro, ele é votado, esse relatório, ele é aprovado, e aí ele vai ser entregue para a Procuradoria-Geral da República, que vai ter um novo chefe escolhido por Lula. O senhor acha que essa troca de PGR também pode acelerar uma possível indiciamento legal de Bolsonaro e uma condenação depois baseado no relatório? Bem, então vamos lá. Nós vamos terminar o trabalho com o relatório. Isso é a parte mais importante que nós temos da CPMI daqui para frente. Claro que é importante escutar Bolsonaro, ouvi-lo, vamos tentar isso, esses outros que entraram no processo hoje, a delação, isso tudo vai formando convicções e também provas do processo, para que se faça o relatório.
Agora, o que a oposição menos quer é o relatório. Então, eles têm tentado atacar a relatora, sempre cria um clima, né? Você estava lembrando de balbúrdia, de bagunça, é um negócio de evitar que se chegue ao fim. Então, a gente tem que ter também paciência para chegar ao fim e ter um relatório aprovado. Porque o relatório é a opinião que o Congresso Nacional vai ter desse processo. O que aconteceu? Aconteceu um processo de golpe, quem foram os responsáveis, quem está indiciado. Isso é um aval político também. É claro que o Supremo vai julgar do ponto de vista técnico, mas vale também o que o Congresso Nacional pensa disso. É um julgamento político. Um julgamento político também, porque veja bem, quando o Bolsonaro articulava essa questão do golpe, consta também que ele fez tratativas e buscou saber opiniões também do mundo político. Ele sabia que no Supremo ele não tinha condições de dar o golpe. O que aconteceria no mundo político? Por isso foi tão importante a postura que teve tanto Arthur Lira, quanto Rodrigo Pacheco imediatamente após as eleições. Eles deram um sinal claro, eles reconheceram a vitória do presidente Lula. Essa sua resposta me cria a oportunidade de perguntar o seguinte: quantos parlamentares, deputados e senadores, a CPI constatou envolvimento direto numa tentativa de golpe de Estado e quais os nomes que serão relacionados no relatório governista? Vamos esperar. Eu acho que tem uma que entrou também no processo, nós escutamos o hacker, que é a Zambelli. Os demais eu guardaria ainda um tempo para saber. Quantos seriam? Não é difícil dizer, mas nós temos também membros, inclusive, que já são do processo do Supremo, temos que analisar, da CPMI, que estão lá no processo. Sempre. A Carla Zambelli que entrou nessa investigação, junto com o hacker. Agora, tem vários outros que tem vídeo, tem posições, nós temos que avaliar. Mas deixa eu só recuperar um pouco essa questão do relatório. Eu volto a esse assunto. O do relatório eu acho importante, porque quando o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco reconheceram imediatamente, eles o fizeram também rapidamente para não ter dúvida da posição deles. Porque provavelmente havia consultas sobre o que aconteceria. Então o Bolsonaro já não tinha também o aval do Congresso Nacional. Isso pesou muito do ponto de vista dele, das próprias Forças Armadas não aderirem a um processo golpista. Porque seria contra o Congresso Nacional, do ponto de vista da sua, fechar o Supremo, do poder e o Supremo. Então eu acho que isso foi relevante, viu, para que o processo de golpe não acontecesse. Perfeito. Agora, o número de deputados, eu fico devendo essa pergunta. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas como entra, como que adentra, até para não atrapalhar outras análises que a gente faz por hora. Deputado, há a possibilidade de um segundo relatório, esse protagonizado pelo Magno Malta, que assumiu uma vice-presidência que não existe? Eles vão fazer o que a gente chama voto separado. O voto separado é um relatório que você apresenta. Por não concordar com o relatório, isso é regimental. Os já fizeram muito isso. Já. Então, eles têm todo o direito. Agora, o que vale é o que é votado, né? Esse outro é uma marcação de posição. Os dois não vão à votação? Vai à votação. Tá. Perfeito. O que vale é o que vencer. A relatora oficialmente é Elisiane, então o relatório é dela. Existe um relatório dado no voto separado. Então, se você não concorda com o relatório da relatora, sim, você pode apresentar outro relatório que a gente chama em voto separado. Se ele for majoritário, ele passa a ser o relatório. Se for o da relatora, é esse que irá ao Supremo Tribunal Federal como peça do Congresso Nacional. Agora, só complementando essa questão dos parlamentares, tudo bem, os nomes o senhor não quer dar, o número o senhor acha que por enquanto, é impossível determinar, mas o Congresso tem o seu próprio regimento. O Senado, a Câmara, esta é uma CPI mista das duas casas. O relatório será produzido e enviado ao Supremo, ao Ministério Público, etc., para os procedimentos judiciais habituais, que todos conhecemos. Dentro do Congresso, como é que vai ser o jogo? Vocês vão propor cassação de deputados e senadores para os quais vocês disponham de provas? Como é que é isso?
Aí a gente pode apresentar tanto o indiciamento por crimes que ele cometeu ao Supremo, ao PGR, mas também podemos indicar por quebra de decoro parlamentar dentro da Câmara ou do Senado. Poder pode, mas vocês vão fazer se isso? Vamos fazer, vamos ver, depende da relatora. Eu acho que no caso da Carla Zambelli, na minha opinião, já existe elementos para isso, no caso dela. Que foi a conversa com o hacker, depois houve quebra de sigilo, a firma, a empresa que ela tem, que ela tinha contribuições junto com outros parlamentares, com dinheiro do PL, era da esposa de um assessor dele, ele é quem pagou o hacker. Então eu acho que tem indícios fortes de que havia ali entre o hacker e ela uma articulação para se tentar que ele melasse as urnas. Vamos lembrar do hacker. O hacker é aquele que a Zambelli levou até o Bolsonaro recebeu, tomou café pela manhã, e a ideia do hacker, o que ele falou lá, o depoimento do hacker foi muito importante, é que o que eles queriam dele é que ele fizesse uma propaganda na TV, seria no dia 7 de 2022, 7 de setembro, e ele iria até aquela massa que estava lá, fazer um teste de urna. Seria uma urna, entre eles fake, onde ele votaria 22 no Bolsonaro e a urna apareceria 13. E por ele ter sido o hacker que denunciou o Moro, a Lava Jato, ele ficaria então com imagem até junto à esquerda de que era imbatível o argumento de que essas urnas eram violáveis. E com isso ia criar imagina o clima que ia criar no Brasil. Isso é que for oferecer o hacker fazer. E só não foi feito porque um repórter da Veja, ele fotografou o hacker chegando ao palácio. Ele ficou sabendo, houve uma denúncia a ele, pelo que eu li da matéria da Veja, e ele então marcou presença em frente à casa da Carla Zambelli. Quando ela saiu, ele foi atrás, chegou lá no hotel, ela pegou o hacker, a Carla Zambelli. Ele seguiu o carro, e aí ele fotografa o hacker entrando no Palácio da Alvorada para tomar café com o Bolsonaro e fotografa a saída. Ele publica isso. E aí isso inibiu que eles fizessem a tal propaganda, porque teria a prova do encontro do hacker com o Bolsonaro, eles poderiam levar em prisão imediata do Bolsonaro. Esse repórter da Globo, posso dizer que ele salvou o processo democrático. Da Veja, salvou o processo democrático. Agora, é impressionante. Além da Carla Zambelli, tem um senador que também se envolveu diretamente nisso. O senhor não falou nele até agora. É porque até esqueço a figura. Marcos Duval. Exatamente. Esse também acho que deveria estar, porque não é possível aquilo. Esse também é citado, foi lá, queria gravar o ministro Supremo. Isso também tem provas robustas, foi bom você lembrar. Esses dois, pelo menos, eu acho que tem que ser tratado no relatório. Eventualmente, na CPI, existe alguma prova, algum indício que possa sugerir o envolvimento dos dois filhos parlamentares do Bolsonaro? Nesse processo de convocação, de atos, etc. Mas mais do que isso que eu tenha visto, não. Eu posso fugir um pouquinho do assunto CPMI para falar sobre governo. O senhor é vice-líder do governo na Câmara e agora temos republicanos e PP como base do governo, teoricamente. Sim. Eles dizem que são independentes, o Marcos Pereira fala que é independente, o Ciro Nogueira fala que é independente. Mas já dá para calcular quantos votos PP e republicanos vão entregar para o governo e se, por exemplo, daria para aprovar uma PEC com uma PEC dos militares? Olha, a expectativa da gente, com isso a gente forme um bloco, vamos dizer, do governo em torno de 370 deputados e deputadas. É um número suficiente para isso. Mas isso não significa uma estabilidade tão grande. É uma frente muito ampla. Aqui, para além do que votou no presidente Lula, tem vários que não. Eu diria que talvez quase metade não tenha votado no presidente Lula nesses cálculos aqui, ou até mais. Então ela é uma base ainda instável, dependendo dos assuntos. Então eu acho que assuntos que dizem respeito a questões mais políticas de partidos e ideológicas, nós temos que discutir cada passo desse. Assuntos relativos ao orçamento, a tocar o governo, acho que nós temos essa base mais fácil, 370. Mas é tudo político, tudo ideológico, a começar pelo orçamento, né? O Lula atravessou a campanha dizendo que o objetivo dele
no governo era incluir os pobres no orçamento. Isso é uma questão política. Sim. Eu acho que neste caso está incluído aqui a governabilidade. Ou seja, o orçamento pode ter mudanças, isso ou aquilo, mas não votariam para não ter orçamento. Agora, uma PEC que vai retirar a presença de militares e diminuir o poder, mudar o artigo 142, por exemplo, aí nós temos que constituir maioria, que não necessariamente eles teriam obrigação, vamos dizer assim, deste voto em questões que são mais de conteúdo, eu digo, partidário e ideológico, e não do funcionamento do governo e do país. Deputado, sabe o que me chama a atenção? Só uma pergunta que tem a ver com isso, mas não é exatamente sobre esse assunto. A gente tem observado a aprovação de medidas, mudanças de regras de jogo, por exemplo, com relação à questão eleitoral, agora vem essa questão da anistia dos partidos, em que a gente observa claramente uma falta de sintonia com as decisões que estão sendo tomadas e a opinião pública, que é crítica em relação a essas medidas e aparentemente, principalmente a Câmara não está dando a menor bola para a opinião pública. Inclusive as pesquisas estão mostrando isso, o índice de aprovação, né, do parlamento nas pesquisas é baixíssimo. E a gente tem observado também que essas medidas foram articuladas pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com as lideranças partidárias, de um modo geral, inclusive do PT, que tem uma tradição de defender a renovação política, participação popular nos processos decisórios e tal. O que nós estamos observando é um movimento contrário, de restringir a participação da sociedade, concentrar mais poder na cúpula, né, do Congresso. Como é que o senhor, como um veterano parlamentar e militante do PT, está vendo isso? Porque essas votações também mostram uma divisão em praticamente todos os partidos, alguns mais, outros menos. Uhum. Nessa questão, por exemplo, da legislação eleitoral, muitos deputados do PT votaram contra. Vamos colocar aí 3 níveis de debate sobre essa questão que se levantou. Uma foi a mudança eleitoral, a mini-reforma eleitoral. Ela, com a pressão da opinião pública, mudou bastante, que as mudanças não foram mudanças profundas, de que elas não atrapalham no sentido, elas mantêm o que foi a regra eleitoral. Você vai manter o número de candidatos, mantém a federação, então manteve, em geral, o grosso do que era. Aperfeiçoou o que foi esse período que nós experimentamos de eleição já com federação e com as últimas mudanças. Não foi uma reforma, foram alterações. O segundo, sim, é um problema, a questão da anistia. Isso há contradições, há interesse de todos os partidos que têm multa grande e pressionam para que essas multas não existam. Isso vai contra, sim, o interesse da opinião pública, afinal de contas você está anistiando algo que foi feito de errado. Por mais que você questione, mas a legislação era muito rígida, mas ela era. Ontem até a presidente do seu partido chegou a fazer uma crítica à justiça eleitoral e a, inclusive, sugerir a revisão da existência do Tribunal Superior Eleitoral e de todo o aparato judiciário nessa área. Então esse é um ponto realmente polêmico da anistia. A eleição, que o voto secreto na urna eletrônica e a posse do Lula, né? Foi o TSE que ela quer acabar, né? Como é que é isso? Eu não vi essa declaração dela, mas acho que o Tribunal Superior Eleitoral é importante, né? Eu tenho que ver. Uma declaração, foi uma comunicação que ela fez na comissão especial que examina essa proposta de emenda constitucional. Não acompanhei. Mas o caso da anistia realmente, eu concordo, nós temos que ver. Mesmo que fosse incorreta, a questão da anistia sempre, se houve erro daquela legislação, é difícil você defender que não se pague por aqueles erros cometidos. Então, esse caso da anistia eu julgo complexo. Agora, o outro é o da ficha limpa. A ficha limpa realmente precisa de alterações. Ela foi feita num período... eu tenho, por exemplo,
companheiros que foram prefeitos, que estão, às vezes, inelegíveis, sem que tenha tido qualquer dolo. Vou citar um exemplo. O prefeito fez concurso público no período do ano da eleição, porque não tinha professores. Ele não podia fazer naquele período chamar. O problema estava sem aula, ele chamou. Ele está lá inelegível por 8 anos, devendo não sei quantos milhões, que foi o que ele pagou desses professores. Eu acho que essa ficha ele precisa mudar. Ele está sendo punido, vai continuar com os 8 anos inelegível. Agora, realmente, a ficha limpa tinha exageros, que se votou na melhor das intenções para colocar limites, mas ela precisa ser revista em alguns pontos. Algumas revisões foram feitas agora, eu acho que foram corretas. E a questão das cotas, principalmente da questão das mulheres? A posição do PT é manutenção da cota tanto para negros quanto para mulheres. Deputado, a gente está correndo aqui com um pouquinho com o tempo. Eu já falei demais. Não, mas é bom, é para isso que a gente trouxe. Eu queria saber, a gente está chegando próximo, né, da saída do Lira como presidente da Câmara. Como é que está o clima lá, esse processo? Como é que está esse bastidor? Já tem uma corrida muito clara e estabelecida nesse sentido? Tem movimentos, tem candidatos, né? Se citarem republicanos, por exemplo, o Marcos Pereira já se colocou também como um provável nome. Também no PP, o Elmar Nascimento também já se colocou como uma hipótese. Elmar Nascimento do União Brasil. União Brasil, desculpa, porque ele é muito ligado ao Arthur Lira. É quase PP. É também um nome que tem sido colocado. O PT não cogita nome nenhum? Eu, a princípio, não vi no PT cogitar. Acho difícil, sinceramente. Quem é o candidato do Lula? O Lula com certeza é uma briga ruim de entrar, né? Porque todos dois têm simpatia com o governo. Como é que entra num processo desse? Então isso o PT vai analisar lá no final. A gente interessa menos isso. Eu tenho uma convicção, nós não vamos entrar nessa briga para ter presidente. A chance de derrota é muito grande. Se colocar o governo para querer eleger alguém do PT nas condições que está, só se você entregar tudo quanto é ministério para os outros partidos e tentar fazer presidente da Câmara. Não é? Porque funciona a política dessa forma. Então não vejo como viável. Repetiu o erro da Dilma, né? A não ser que tivesse um nome que significasse um consenso dos outros partidos, mas não vejo isso hoje. Deputado, com relação a nomes, o senhor está tendo uma exposição, digamos assim, bastante positiva nesse processo da CPMI. Ano que vem tem eleição no Brasil e Minas, pelo que consta, faz parte do Brasil. É a síntese do Brasil, né? É a síntese, né? Pelo menos eleitoralmente. Eu acho que é a Bahia, mas o senhor está dizendo que é Minas, tudo bem. É tendencioso. Mas o PT tem candidato em Belo Horizonte? Eu sou candidato pelo PT, já definido. Nós tivemos a reunião do diretório municipal e por unanimidade eu fui escolhido com o nome. Tinha lá uma polêmica se o nome seria agora, nós já definiríamos ou deixávamos mais para frente, mas o meu nome foi colocado como unanimidade e resolvemos já apressar o processo. E fizemos depois uma plenária muito grande com a presença da Gleisi Hoffmann, plenária bonita, muito representativa da cidade. Agora eu já estou atrás também de conversações com o PV e o PCdoB, que nós precisamos ser o candidato da federação, e já em conversas também com o PSOL e a Rede, para ver se a gente fecha inicialmente uma frente de esquerda e procura outros partidos também da base do presidente Lula. Então, Belo Horizonte não tem uma candidatura que você diga assim, aquele candidato é natural e já vai ganhar. Como na eleição passada teve o Calil em Belo Horizonte. Hoje não, o prefeito era vice do Calil, não foi testado nas urnas ainda, não tem esse ímpeto que o Calil tinha. Então eu acho que está em aberto as eleições e acho importante o PT apresentar a candidatura, apresentar programa e tentar retomar Belo Horizonte com uma política de mais participação popular. Eu quero fazer uma coisa mais ousada, estou querendo discutir lá essa questão de tarifa zero, estou marcando um debate para isso ser viável. Eu acho que é um ponto importante. Tem que ter um compromisso de não deixar nenhuma criança fora da escola de tempo integral, incluindo creche, é minha área. O presidente Lula tem esse programa até o final do governo o governo dele, não é possível que Belo Horizonte a gente não tenha condição de fazer isso.
Também o saúde da família, precisa abranger a cidade toda, especialmente as periferias, favelas. Não tem condição da gente ficar fazendo medicina só de ida no posto de saúde, no centro de saúde e UPA. Tem que fazer um controle disso melhor. Eu tenho um programa que eu quero fazê-lo mais ousado para Belo Horizonte, com experiências que já existiram em outras partes do Brasil também. E dá para trazer um vice fora dos partidos da federação? Vamos discutir, porque também na federação tem partidos, tem candidatos fortes que são candidatos ainda. O PSOL tem candidato, vamos ter que conversar com o PSOL. Eu acho que é possível fazer um acordo, bem, porque vamos apoiar o Boulos em São Paulo, né? Então acho que o PSOL abre também um processo de conversa com a gente em Belo Horizonte. Mas nós temos a candidatura do PDT, que é a Duda, deputada federal. Conversar com ela também. A ideia da gente é ter uma candidatura única dessa frente de esquerda, até para ele não correr o risco também de eleger um bolsonarista em Belo Horizonte. Acho que seria um retrocesso para a cidade. Belo Horizonte é uma cidade muito diversificada. E tem gente de todo o interior que vai para lá. De repente você tem uma candidatura cheia de preconceitos, preconceito de raça, preconceito com opção, Olha, definição sexual. Estamos chegando ao final do programa, mas antes queria lhe fazer também uma pergunta sobre Minas Estado. O que aconteceu no ano passado? Que no primeiro turno o Lula venceu em Minas com 490 mil votos de vantagem sobre Bolsonaro. E no segundo turno, 3 semanas depois, essa vantagem despencou para 49 mil votos. Não foi só Minas, então tem uma parte de Minas, mas tem uma parte nacional. O Bolsonaro jogou muito dinheiro no segundo turno, depois nós fomos ver isso, né? Ele pegou aqueles do pessoal da Bolsa Família, por exemplo, e fez aquele crédito consignado com eles, colocou muito recurso, colocou recurso para taxista, caminhoneiro, ele usou uma verba INSS. Mas isso não chega a ser uma novidade eleitoral, porque o próprio PT fez isso em governos anteriores. Mas isso diminuiu a diferença dele no Brasil inteiro do primeiro e segundo turno. Ele cresceu mais do que o Lula no Brasil inteiro. Então, em Minas teve uma diferença já dessa. E teve também uma aposta muito pesada do governador Zema em cima de prefeitos, etc., para mudança do voto. Então, nós seguramos ainda, ganhamos a eleição em Minas, mas com a diferença diminuída. A diferença diminuiu no Brasil e Minas diminuiu mais, proporcionalmente. Diminuiu 10 vezes. Né? Não tanto. De 490 para 49. Não, diminuiu 10 vezes, mas eu digo, também no Brasil nós tínhamos diminuído, né? Tem que fazer a proporção do que diminuiu também de outros aspectos, que foram aspectos nacionais. E eu soube que o Passarinho Verde me contou que o Lula vai lá semana que vem. Dia 27, tá certinho. Qual que é a agenda? Ele vai anunciar o PAC Cidade. Então, por exemplo, PAC Cidade, no Brasil que ele vai anunciar, vai fazer o anúncio geral. Mas lá em Minas, com anúncios importantes. Belo Horizonte, por exemplo, tem aquele anel rodoviário. Não sei se vocês conhecem lá, mas quem conhece Belo Horizonte, é um anel que foi feito na década de 50 e ele fica no entorno da cidade daquela época. Só que a cidade cresceu demais. Já é o segundo, né? Nós temos a Avenida do Contorno. Nós tínhamos a Avenida do Contorno, que foi feito no início de Belo Horizonte, já era assim. Então você tinha lá a Avenida do Contorno. Expandiu a Avenida do Contorno, fez o anel por fora. Agora já expandiu. Esse anel ele é extremamente movimentado, ele é um risco, é acidente toda hora. Nós temos que duplicar aquele anel. O Lula vai anunciar 1,5 bilhão para a duplicação desse anel. Isso eu acho que é uma obra fundamental para a mobilidade na cidade. O mesmo anel vai fazer mais um? Não, esse. Vamos fazer a duplicação, etc. dele. Tem aquele rodo anel, o rodo minério que o Zema está fazendo, que é aquele lá em cima nas montanhas, que ele aproveitou o dinheiro do crime de Brumadinho, e está fazendo um rodo minério. A gente chama de rodo minério porque vai privilegiar muito mais as mineradoras para escoar minério do que para o povo do ponto de vista de transporte, vai ficar muito longe da necessidade de Belo Horizonte do ponto de vista de trânsito. Então ele vai anunciar isso, ele vai anunciar aquela área do aeroporto Carlos Prates, é uma luta antiga minha, nós conseguimos desativar o aeroporto, levar para outro local e essa área vai ser cedida a Belo Horizonte. É uma área 3,5 vezes a área do Parque Municipal no centro da cidade. E ali nós vamos fazer um novo bairro, com parque, com área de lazer, cultura e também moradia.
Ali é possível construir umas 3 a 4 mil moradias populares naquela área. E eu vou roubar uma pergunta Minha Casa Minha Vida. do Jarrão, que eu fiquei E aí, muito Serrão? curiosa para a gente finalizar. O senhor está lendo algum livro? Se sim, qual? Ó, eu estou relendo O Amor no Tempo do Cólera e também agora, recentemente, também o 100 Anos de Solidão. Esse eu já li há muito tempo. Eu adoro Gabriel Garcia Marques, leio muito. Leio hoje muito menos do que eu lia, né? Mas gosto muito de Gabriel Garcia Marques, acho um autor fenomenal. Tem, de certa forma, um equivalente em Minas chamado Guimarães Rosa. Né? Nossa Senhora, Guimarães Rosa. E gosto também de livro fantástico, de vez em quando leio Murilo Rubião também. O realismo fantástico eu gosto também. Muito bem, chegamos ao fim desta conversa prazerosa. Quero agradecer a sua presença e participação. Indicar para os nossos telespectadores que aqui estamos encerrando a primeira temporada da Confraria do Brito. Muita gente quer me conhecer, eu sou a Carolina, filha do Brito, responsável pelo acervo dele. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pelas mensagens que eu recebo, as histórias de vida que as pessoas me contam, me falando sobre a diferença que meu pai fez na vida das pessoas, seja com fotos ou pessoas que assistiram palestras, pessoas que foram fotografadas, pessoas que aprenderam muito com ele. Meu pai foi uma pessoa que sempre ensinou muito, mesmo, assim. Ele tinha uma vontade muito grande em fazer a diferença na vida das pessoas com a generosidade que ele tinha. Ele sempre trabalhou com muita dedicação, muito afinco, muita vontade de mostrar o que estava acontecendo de fato, sem inventar, sem criar nada. Ele me falava, a fotografia existe, ela tá lá, a gente só documenta, e é isso. Obrigada às pessoas que me ajudam a eternizar esse legado que ele deixou para a história brasileira, para a história política do Brasil, onde ele captou a essência de tudo que ele sempre conseguiu fotografar. Acervo rico, é um acervo indiscutivelmente perfeito. O meu pai orbitava em todos os universos, era política, era carnaval, era pobreza indígena, riqueza, a alma humana, aonde quer que estivesse, meu pai conseguia captar em fotos, e principalmente a importância histórica. Eu peço que vocês me ajudem a manter vivo, a eternizar mesmo. Eu fico brincando, eu falo, a minha ideia é pulverizar as fotos do meu pai na casa das pessoas, que todo mundo queira ter, possa ter em casa, na parede de casa, na mesa de centro, uma foto, um livro do meu pai, tá? Então, estou me colocando à disposição para conversar com quem precisar. Sobre o encerramento dessa primeira temporada que o Casado falou para vocês, a gente quer muito agradecer a Carol Brito, filha do Brito, que possibilitou que isso tudo acontecesse e todos esses episódios acontecessem. E o My News também agradece a participação de todos vocês, a audiência, os comentários, enfim. É um programa que eu acredito que ficará aqui na história, muita gente comentando. E é isso, um beijo para vocês e até a próxima. Bem, Muito obrigado. Eu que agradeço. Cumprimentar vocês todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, deputado. Obrigado. Eu teria ficado mais tempo aqui, apesar de achar que já tinha passado muito tempo aqui. Daria mais atenção aos nomes que brilhavam muito naquela época e pessoas da periferia que eram de igual importância, né? Líderes de outros setores, né? Líderes dos jornalistas, líderes dos militares, líderes, enfim, e isso foi uma coisa que faltou, segundo eu mesmo, faltou na minha abordagem de cobertura, né? No meu projeto de cobertura. Ter um olhar mais amplo e não ter ficado somente nos líderes que brilhavam tanto naquela época. Eu, pelo menos, entendi num determinado momento que eu não estava fotografando não era para o Globo da segunda-feira, que eu trabalhei no Globo, e nem do Globo do dia seguinte, nem para a Veja de segunda-feira. Eu estava trabalhando, na verdade, para a história, né? E não sei se eu consegui, mas eu tentei.